quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar ele de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro, o bebedouro correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentando para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabados de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 1.000 ciclos de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te, e diga: haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Versículo 58, por favor. Está escrito assim: e chamaram, pois, a Rebeca e lhes perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Amém? Pode assentar. Sentar-se, glorificando ao Senhor. Aleluia. Estamos no final de mais uma campanha, onde Deus tem nos abençoado grandemente nesses dias de culto e adoração ao Senhor. Deus tem falado no meu coração, acho que ao seu também, e nós temos sido muito edificados pelo Senhor, pela sua presença, pela sua palavra aqui nesse lugar. A nossa campanha está intitulada Aguardando a Chegada do Noivo com Prudência. O arrebatamento é uma realidade, já foi cantada aqui, deve ser pregada, doa a quem doer. Posso dizer que a igreja de Barra do Choça não pode um dia reclamar. Ninguém pregou sobre arrebatamento, porque foi pregado aqui durante muitos dias sobre arrebatamento, e o objetivo era, de fato, fazer você se lembrar que você não pertence a essa terra, que você não pertence a esse mundo, e que muito em breve nós iremos para a nossa pátria. E por outro lado, também conscientizar a todos que a igreja precisa agir com prudência, aguardando o noivo com prudência, com vigilância, vigiar, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então, esse foi o nosso objetivo durante esses dias de campanha. Glória a Deus. Se puder baixar só mais 10 centavos um pouquinho do fundo musical, só um pouquinho. Obrigado, Deus abençoe. Mas pode continuar, deixa eu usar. No texto em questão, meus amados, nós temos aqui o planejamento de um casamento. Abraão manda seu servo ir à terra dos seus pais para procurar uma moça que seja ou que fosse a esposa do seu filho, Isaac. Esse já estava com aproximadamente 40 anos. Ele estava na hora de casar. Abraão já estava velho. A promessa de Deus tinha que se cumprir, e ele tomou providência, conforme era o costume da época, de arrumar uma noiva para seu filho. Se os irmãos se lembrarem, a primeira pregação que eu fiz aqui debaixo desse tema estava intitulada O Papel do Espírito Santo no Arrebatamento da Igreja, e nós lemos Gênesis 24. Quando nós lemos Gênesis 24, nós podemos fazer uma interpretação alegórica, simbólica, onde pessoas, situações e objetos aqui no Antigo Testamento aponta ou representa pessoas, situações ou objetos no Novo Testamento. Isso na teologia é chamado de tipologia. São os tipos, estudo dos tipos. E aqui nós vemos claramente a figura de Abraão como pai. O Senhor de dias, ou ancião de dias, o verso 1 diz que ele era avançado em anos.
missão de preparar a noiva para o casamento de Isaac. O Espírito Santo, ele veio da parte do Pai, enviado por Jesus, com uma missão: preparar a igreja para o arrebatamento, preparar a noiva do Cordeiro para o dia das bodas, para o dia da festa cósmica, a maior festa da história da humanidade, que nós vamos participar, sendo protagonistas como igreja, como noiva do Cordeiro. E essa noiva aqui é representada por Rebeca, que foi a moça escolhida para que se tornasse, a partir de então, a esposa de Isaac. Ela representa a igreja, é uma alegoria da igreja no Antigo Testamento. O casamento, a festa em si, representa as bodas do Cordeiro, ou o arrebatamento que está para acontecer, e é o motivo de estarmos aqui nessa noite reunidos, lembrando que devemos aguardar a chegada do noivo com prudência. É o motivo de estarmos aqui, é porque Jesus prometeu, João 14, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas eu vou, e se for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado. Cantaram aqui em muitas igrejas, mas repito, a igreja de Barra do Choça não pode reclamar que nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Jesus tem. O arrebatamento está às portas e nós precisamos estar preparados para ser arrebatados com o Senhor e estarmos para sempre com Ele. Aleluia. Quem tem essa esperança, deixa eu ver. Vocês me ajudam a pregar nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, o encontro de Eliezer com Rebeca revela segredos profundos sobre a igreja do arrebatamento. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a igreja do arrebatamento. Rebeca aqui, ela apresenta o perfil da igreja que vai ser arrebatada. Ela apresenta um perfil da igreja capaz de se tornar a noiva do Cordeiro. Porque digo para vocês, não é de qualquer forma que seremos arrebatados, não é de qualquer forma que nós vamos subir para o céu, não é de qualquer forma que Jesus vai nos levar. Tem que ter critérios, tem que ter parâmetros. E o encontro de Eliezer com Rebeca revela aqui alguns segredos da igreja que vai ser arrebatada. Pergunta para o irmão que está do seu lado: será que você se encaixa nesse perfil? Agora eu vou achar os irmãos muito tristes para quem vai morar no céu. Eles estão muito desanimados para quem vai morar no céu. Você está pensando que o céu vai ser assim? O céu tem muita alegria. O céu é um lugar onde a Bíblia diz não haverá choro, só haverá alegria para sempre. No céu é um lugar onde os anjos cantam incessantemente, sem parar um segundo. Eles cantam, eles adoram ao Senhor, eles glorificam ao Senhor. Aleluia. No céu nós vamos adorar, no céu nós vamos bendizer, no céu nós vamos nos alegrar. Mas enquanto não chegamos lá, nós precisamos mostrar para Deus que a gente tem interesse em ir para lá. Porque tem gente que eu acho que quando chegar no céu vai ficar triste, porque achou que no céu seria assim, tudo muito, digamos assim, formalzinho, né? Etiquetadinho. No céu, claro, tem ordem, tem decência, mas tem barulho, tem adoração. Então, te alegra teu coração. Você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Não pode levar uma vida triste e desanimada. Então, nesta noite, faça como se fosse a última noite sua aqui na terra. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim. Não é?
E a moça era muito formosa de aparência. E aqui nós temos a primeira característica da igreja que vai ser arrebatada. Diga comigo, a igreja do arrebatamento é formosa. Repetindo, a igreja do arrebatamento é formosa. É bonita, é linda. Rebeca era uma moça formidável. A palavra traduzida aqui como formosa, ela denota alguém que é bom, alguém que é agradável, alguém que é amável, alguém que é generoso, alguém que é benigno. Rebeca tinha todas essas qualidades. Ela era uma moça agradável, amável, formidável, benigna, generosa. A beleza de Rebeca chama a atenção de Eliezer. Mas vem uma pergunta: lá em Canaã, onde Abraão morava, não tinha moça bonita? Certamente tinha. Mas a beleza das moças de Canaã era uma beleza sensual. A beleza das moças de Canaã era uma beleza lasciva. Elas se vestiam e se pintavam para atrair os olhares dos homens para si. Eram moças idólatras, eram moças devassas, eram moças contaminadas, eram moças que inclusive praticavam a prostituição cultural, ou seja, eram sacerdotisas que praticavam sexo como forma de culto aos seus deuses pagãos. Então era uma beleza sensual. Mas a igreja de Cristo, ela é agradável. A igreja de Cristo, ela é amável. A igreja de Cristo é generosa. A igreja de Cristo é benigna. Não é uma beleza sensual, não é uma beleza apenas carnal, é uma beleza que brota de dentro para fora. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Estava Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E Deus manda especificamente: vai na casa de Jessé, o Belemita, porque de lá vai sair o novo ou próximo rei de Israel. Davi estava no campo, como os irmãos conhecem a história, e começa a sair os irmãos de Davi. E o primeiro que sai é Eliabe, rapaz alto, bonito, com porte físico, porte de rei. E Samuel olha e diz assim: certamente é esse aí o rei que Deus escolheu, porque ele tem porte de rei, tem beleza de rei, tem jeito de rei. E quando Samuel abre a botija de azeite para derramar sobre
ela não estava maquiada, ela não estava com seu vestido de festa, ela não estava com sapatos especiais, ela não estava vestida para uma festa, ela não estava vestida de gala, ela estava vestida com as suas roupas normais, indo buscar água na fonte. Isso quer dizer que nós devemos ser belos no dia a dia. A igreja tem que ser bonita, tem que apresentar bonito, tem que fazer bonito, tem que fazer para o Senhor, tem que estar diante do Senhor bonita todos os dias, de segunda a segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Não é deixar para ficar bonita só no domingo, no dia de culto à noite, não é deixar para ficar bonita no dia de festa, dia de congresso, dia de aniversário, não, é todos os dias. E aí o Senhor olha para a terra e pergunta: cadê a minha igreja bonita terça-feira no culto de oração? Cadê a minha igreja bonita no culto de domingo de manhã na escola bíblica dominical? Cadê a minha igreja bonita em dias do meio de semana? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Quando eu li esse texto, Deus falava forte no meu coração: a igreja não pode querer se apresentar bonita, porque a apresentação é passageira, a apresentação é periódica, é algo encenado, ensaiado. A igreja tem que ser. E o que a Bíblia nos recomenda? Vamos adiantar um pouquinho de conta do tempo. Gálatas 5:22. Qual é a beleza da igreja? É a igreja que cultiva o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É amor, é gozo, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Diz a Bíblia: contra essas coisas não há lei. A igreja bonita é a igreja que vive para agradar ao Senhor. Aleluia! Essa é a igreja do arrebatamento, a igreja bonita, a igreja que chama a atenção do seu Senhor pela sua beleza. Mas não se engane, não estamos falando de beleza física, não estamos falando de beleza exterior, estamos falando de uma beleza que é produzida dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Uma beleza que é produzida dentro de nós e ela é externada através do fruto do Espírito, os quais são repetidos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e um domínio próprio. A igreja do arrebatamento tem que ser bonita dessa forma, biblicamente falando. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Bora adiante. O mesmo versículo 16 diz que a moça, além de ser formosa de aparência, ela também era virgem, ao qual nenhum varão havia conhecido. Era uma moça pura. Era uma moça, que conservava a sua pureza. E a palavra virgindade traduzida aqui, ela denota pureza, santidade ou separação. Então, a igreja do arrebatamento não pode ser uma igreja maculada, não pode ser uma igreja manchada, não pode ser uma igreja prostituta, não pode ser uma igreja adúltera, não pode ser uma igreja, cheia de rugas, cheia de marcas, cheia de coisas que não agradam a Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura. Repita comigo: a igreja do arrebatamento é pura. Você vai falar bem alto e bem forte, do jeito que você, pentecostal, sabe fazer. Vamos lá? 1, 2, 3. A igreja do arrebatamento ela é pura, ela é santa, ela conserva a sua pureza, ela não se contamina com esse mundo,
a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que sem santidade, ninguém exclui qualquer privilégio. Não quer dizer que seja pastor, presidente, não quer dizer que seja pastor convencional, nominal, não importa. Ninguém pode ver a Deus sem santidade, sem pureza. A igreja é pura. A igreja tem que preservar pela sua pureza espiritual. A igreja que não se contamina, a igreja que não se envolve com a sujeira desse mundo que nós estamos vivendo, que não se prende a esse sistema podre que nós estamos vivendo, mas uma igreja separada para o seu Deus, uma igreja separada para o seu Senhor, uma igreja santa. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura. Deixa eu correr porque não tem coisa pura, tem que falar muita coisa em pouco tempo. Paulo, escrevendo aos Efésios, recomendando aos maridos, ele diz, capítulo 5, versículo 25: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, e nem qualquer coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Jesus santificou a sua igreja, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Mas como é que eu posso ser limpo pela palavra se eu não amo a palavra, ou se eu não amar a palavra? Você entende agora porque que o Espírito Santo bate tanto na tecla aqui, em cima desse altar? Gente, olha o culto de doutrina. Gente, olha o culto de ensinamento. Gente, olha a escola dominical. É porque a palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que limpa, como água nos banha, nos purifica e nos torna santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Mas se eu não amar a palavra, se eu não buscar a palavra, eu não poderei me santificar, eu não poderei me purificar, porque quem purifica a igreja é a palavra. Ele se entregou por ela a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem nódula, limpa, igreja sem ruga e nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Essa é a igreja do arrebatamento, igreja pura. Então vamos velar pela nossa pureza, vamos lutar pela nossa santidade. Não é fácil, é muito difícil, e muita gente até diria: eu teria que me isolar da sociedade. Não, a gente pode ser santo, separado, mesmo no meio de uma sociedade corrupta, mesmo em meio de um sistema maldoso, maligno como que nós estamos vivendo. É possível viver uma vida de integridade e que agrade a Deus nos nossos dias. Em terceiro lugar, versículo 20, o texto diz assim: quando ela chega na fonte, que pega seu cântaro, Eliezer corre até ela e pede: moça, me dá um pouco da sua água. E ela apressadamente deu água a Eliezer. Certamente deu aos seus companheiros também, como está escrito. Mas quando Eliezer acaba de beber a água, ela, sem ninguém mandar nada, ela por si própria corre na fonte e diz: eu vou também dar água para os teus camelos. Diga comigo: a igreja do arrebatamento é uma igreja serviçal, prestativa. Igreja preguiçosa não vai morar no céu.
seja prestativo, serviçal. No versículo 10 aqui do capítulo 24, a Bíblia diz que Eliezer levou consigo 10 camelos. Eu disse quantos? 10. Não ouvi, disse quantos? 10 camelos. Você sabe quantos litros d'água um camelo bebe depois de uma viagem longa dessas? Até 130 litros em 13 minutos. Isso equivale a 10 litros por minuto. Um camelo, 130 litros. Mas você faz a continha. Um cântaro desses que Rebeca estava usando, segundo a teologia, é uma vasilha de barro, um botija de barro que cabe apenas 12,8 litros. Então, para dar água a esses camelos com uma jarrinha de 12 litros, ela teve que trabalhar muito. Eu fiz as contas aqui. Não sei se é porque eu gosto muito de matemática, mas eu gosto de fazer as contas. Um cântaro, 12,8 litros. Um camelo bebe 130 litros de água em 13 minutos. Isso equivale a 10 litros por minuto. Ou seja, ela tinha que, pelo menos, aproximadamente, a cada minuto, ir buscar água para derramar e o camelo beber. Ia na fonte e pegava. E outro detalhe, a minha tradução aqui está escrita fonte. E fonte pode ser um manancial, uma cacimba, uma mina. Mas a maioria das traduções coloca poço, cisterna. E você já viu cisterna? Lá tinha um motorzinho, era um braço. O sarinho, né? O sarinho, chama o negócio aí. O sarinho. Desce a vasilha, dá e puxa e enche. Sabe quanto tempo Rebeca trabalha com um cântaro de 12 litros, 12,8 litros? Aproximadamente 2 horas e 10 minutos. São 10 camelos. Cada camelo durou ali 13 minutos para beber sua água. Então, 13 vezes 10 dá 130. 130 dá 2 horas e 10 minutos trabalhando ininterruptamente para tirar água para os camelos de alguém que ela mal conhecia. Isso é serviço, irmãos. Serviço. Aí a gente não quer tirar do nosso tempo para fazer algo para Deus. Aí a gente fica colocando o corpo mole para fazer as coisas na casa de Deus, na obra de Deus. Aí ele fica fazendo corpo mole, não vai evangelizar, faz corpo mole, não vem para a oração, não vem para a consagração. O pastor determina algo para a gente fazer, a gente faz corpo mole, não quer, manda outro, igual Moisés, manda outro, Senhor. Mas Deus aguarda, Deus espera uma igreja que seja serviçal, uma igreja prestativa, porque afinal de contas, o pior dos crentes, se é que eu posso assim dizer, o pior dos crentes recebeu pelo menos um talento, conforme a Bíblia nos ensina. A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. O piorzinho recebeu 1. Então não tem ninguém aqui dentro sem talento. Não tem ninguém aqui dentro que não tem nada para fazer. Todos nós temos algo para fazer na obra de Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja serviçal, é uma igreja prestativa. É uma igreja que faz sem reclamar, como Rebeca fez, tirou água com os 10 camelos. E no versículo 21, aliás, o 20 diz assim: e ela tirou água e deu a todos os camelos. 10 camelos, 2 horas e 10 minutos trabalhando debaixo do sol para dar água àqueles camelos. E sabe o segredo que nós encontramos aqui? A Bíblia diz que enquanto a Rebeca trabalhava, e quando ela puxava água, derramava na coxa, no bebedouro, tirava água e derramava no bebedouro, a Bíblia diz que Eliezer só ficava assim, ó,
observando, olhando para aquilo. E Deus falou no meu coração desse jeito. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo, enquanto você está tirando força de suas fraquezas para fazer alguma coisa para o Senhor, o Espírito Santo está olhando para você. O Espírito Santo está olhando. O Deus do céu está olhando para a sua vida, está olhando para o seu serviço. No final dele, Ele vai te recompensar. Diz a Bíblia que quando Rebeca terminou de trazer água para todos os camelos, Eliezer tira do seu tesouro pulseira de ouro, brinco de ouro, colar de ouro e entrega para Rebeca. Ouro, meus irmãos, na Bíblia fala da glória de Deus. Aleluia! Se a igreja quiser viver a glória de Deus, quiser presenciar a glória de Deus, ela precisa exercer a sua função, ela precisa trabalhar, fazer para o Senhor aquilo que Ele já determinou, porque quando nós estamos trabalhando, nós estamos sendo observados, nosso trabalho está sendo avaliado e logo nós receberemos a coroa da vitória, a recompensa que nós fizemos aqui para o Senhor nessa terra. Não é o pastor João Paulo que vai lhe pagar, não é Valdomiro Pereira que vai lhe pagar, não é José Wellington que vai lhe pagar, não é nenhum dos líderes aqui da terra que vai lhe pagar. Quem vai lhe dar boa paga pelo seu serviço está sentado sobre o alto e sublime trono, e ele diz assim: eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E ele diz mais: nas minhas mãos está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Deixa eu encerrar. Versículo 5. Ele pergunta assim para ela, depois que deu presente, depois que deu ouro, ele pergunta assim para ela: de quem tu és filha? Há em tua casa lugar para a gente passar a noite? E ela respondeu: sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu amor. E disse mais: temos sim palha e forragem bastante para os camelos, e temos também lugar para passar a noite. Entendendo isso aqui alegoricamente, Eliezer representa quem? Representa o? Representa o? Um pouco barulho para muita gente. Me ajuda aí. Eliezer representa o? Espírito Santo. Espírito Santo. E o Espírito Santo pergunta: tem lugar para passar para passar a noite na tua casa? Chega na nossa. Tem lugar para eu passar a noite aí? Tem lugar para a gente repousar aí? Porque em muitos lugares o Senhor está de fora, em muitos lugares Ele está batendo na porta. Ele escreve para uma igreja e diz assim: eis que estou à porta e bato, porque Ele está para o lado de fora. Muita gente expulsou o Espírito da sua vida, muita gente expulsou o Espírito dos seus cultos, muitos expulsaram o Espírito do seu louvor, expulsaram o Espírito da sua pregação. O que mais é preciso dizer para que todos entendam que o Espírito Santo não é fogo, ele não é um vento, ele não é uma água, ele não é uma força qualquer, ele não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Mas não é por ser a terceira pessoa que ele é menos importante do que as duas outras. E como pessoa, o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito, diz Paulo. Como pessoa, ele pode ser extinto. Sabe o problema das virgens loucas? É que a lâmpada estava se apagando. Não tinha se apagado ainda, estava com um pouquinho de luz, mas estava se apagando. E extinguir significa apagar devagar, devagarzinho. É aquela chama da vela que quando está chegando no final, você vê que ela começa a diminuir, até apagar. Isso é porque o Espírito Santo não desiste de uma vez das pessoas.
gente bate, a gente fere, a gente faz ele chorar, mas ele continua insistindo. Mas se a nossa insistência em feri-lo, em desagradá-lo for progressiva, ele vai se afastando aos poucos. Ele vai se afastando aos poucos. Isso é extinção. Mas Paulo está dizendo: não extingais o Espírito. E ele está perguntando para mim e para você nessa noite: há lugar em tua casa para mim? Há lugar em tua casa para mim? Diga comigo: a igreja do arrebatamento é sensível ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus queridos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem tem ouvidos, ouça. Quem é sensível, ouça. Quem é sensível, veja. Quem é sensível, sinta, aleluia, a presença. Quantas pessoas nunca mais sentiram a presença do Espírito Santo dentro do culto? Quanto tempo tem que você fala línguas estranhas? Quanto tempo tem que você desejou levantar as mãos, sentiu algo, um arrepio no seu corpo? Quanto tempo tem que você conversou com Ele? Quanto tempo tem que você falou com Ele? Lembre-se, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa muito sensível, porque Ele pode ser ferido. Jesus disse: se vocês pecarem contra Deus, vocês podem até ter perdão. Se vocês pecarem contra o Filho de Deus, vocês também poderão ter perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem agora e nem nunca, nem nesse tempo, nem no tempo vindouro. Isso fala da sensibilidade do Espírito Santo. Não que ele não seja poderoso, tal qual o Pai, porque ele é Deus, tal qual o Pai. Mas é pela função que ele recebeu de levar a igreja até o encontro do noivo, de preparar a igreja para o encontro do noivo. E eu quero, deixa eu fechar aqui, senão eu termino. Eu quero finalizar aqui com o pé, por favor, dizendo o seguinte: que a igreja do arrebatamento, ela está pronta para subir no céu. Ela não está presa a nada nessa terra. Então diga comigo: a igreja do arrebatamento está pronta para subir. A qualquer momento, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. A qualquer momento Ele voltará. A trombeta soará. E nós precisamos estar prontos para subir. Perguntar para Rebeca: Rebeca, vem cá, senta aqui.